A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui comigo e com a gente está tudo bem. Deus tem nos abençoado, tem nos protegido, nos guardado e em glória tem suprido as nossas necessidades, né, irmão? Então estou gravando esse vídeo aqui porque já faz dias que eu não gravo para a igreja, né? Os irmãos de Boa Vista, de Olhamutã, de Goiás, né? E estamos aqui para falarmos um pouquinho mais, né, irmão? Graças a Deus, né, podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres, né? E trabalhando para Jesus, né? Porque Jesus disse trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar, né? Então muitos aí já não podem mais, querem trabalhar e não podem, né? E pela infinita bondade de Deus nós não merecemos, mas Deus tem nos abençoado, tem nos curado, tem nos dirigido e estamos trabalhando para Jesus, que é uma alegria, né? Para começarmos nosso assunto hoje, irmãos, eu quero ler aqui terceira epístola universal do apóstolo João, né? Versículo de número 5, que diz assim: Amado, procedes fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, né? Então, João está falando aqui com o amado Gaio, né, o presbítero, o amado Gaio, obreiro. E João está muito feliz, né, de ter notícias dele, da fidelidade dele, do temor do trabalho e da hospitalidade de Gaio, né? E nós também, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada pastor, né? Pastor Paulo de Oliveira Santos, pastor Pedro Cavalcante de Lima, pastor Raimundo Gomes, né? Então, dou graças a Deus pela vida dos senhores e pelas nossas igrejas, pela fidelidade, a prontidão, a disposição e o temor, né, dos santos, né? Então, irmãos, o texto aqui lido fala de fidelidade, né? Nesses últimos dias que a gente tem visto infidelidade de filhos para com seus pais, infidelidade dos pais para com seus filhos, infidelidade conjugal, infidelidade ministerial, né? E o apóstolo Paulo, ele nos ensina dizendo que requer-se que cada dispenseiro se ache fiel. É uma das marcas de um obreiro é a fidelidade. Eu estou aqui em São Paulo, né? Aqui em Pindamonhangaba, trabalhando para Jesus, longe dos irmãos, né, cuidando da minha saúde, da saúde da minha esposa, cuidando da obra de Deus aqui e contando com cada trabalhador do Evangelho, com a fidelidade de cada um, né? Lembramos o que o apóstolo Paulo disse a Tito. Paulo disse assim: Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que ponhas em boa ordem as coisas que ainda resta, e de cidade em cidade estabeleças presbítero como já te mandei. Mas aí Paulo está dizendo a característica que esse obreiro deve ter para conduzir a igreja de Deus, né? Então, é necessário que a igreja olhe para o seu líder, que veja nele fidelidade a Deus, fidelidade à sua família, fidelidade ao ministério, fidelidade na condução do seu lar. E já está bem claro ali em 1 de Timóteo, capítulo 3, que nos ensina sobre a característica de um presbítero, pastor, um ancião, como queira. Fidelidade da sua família. E porque Paulo ainda deixa bem claro ali na carta a Timóteo, dizendo: aquele que não sabe governar a sua casa terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que não venha ensoberbecer e caia na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? A condenação do diabo foi o orgulho. Estava numa alta posição, né? Mas quis se rebelar por orgulho, e vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. E
por esta razão ele foi lançado abaixo por Deus. Orgulho. Então, o orgulho, a altivez, a prepotência é um veneno para todos nós. Devemos manter-nos humildes. Mesmo Deus nos abençoando muito, como tem nos abençoado. Avançando como Deus bondosamente tem nos feito avançar. Mas não devemos perder a nossa origem. Nunca nos esquecer do nosso começo. Como foi difícil. As pessoas que Deus levantou para estar ao nosso lado, pessoas fiéis. Chegamos onde chegamos pela infinita bondade de Deus. Depois pela fidelidade de homens e mulheres que Deus levantou. E o meu conselho a todos, pastores, irmãos de um modo geral, que pastor é irmão, né? Acima dele ser pastor, ele é irmão. Pastor é uma função, não é um título, né? É uma função nobre dada por Jesus Cristo a nós, sem merecimento. Subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ali, inclusive na Escola Bíblica Dominical, estamos estudando, né, sobre os homens que Deus levanta, o ministério estabelecido por Deus. Voltando ao texto, amado, procede fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Fidelidade na prestação de serviço, não é verdade? Ser bom funcionário, ser um bom patrão, ser um bom empresário, ser fiel naquilo que fala. Jesus disse assim, o vosso sim seja sim, o vosso não seja não. O que passar disso é procedência maligna. Não é verdade? E às vezes nós, sem percebermos, cometemos certos equívocos, que Deus não se agrada e está contra aquilo que foi nos ensinado. Sejamos vigilantes, muito vigilantes, porque quando Satanás quer atingir uma família, Satanás quiser atingir uma igreja ou uma nação, ele vai induzir o líder ao erro da exaltação. Quando vamos lá no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 21, verso 1, Satanás queria atingir a nação de Israel. O que fez ele? Está escrito lá. Satanás levantou-se contra Israel e induziu Davi a numerar o povo. E a gente viu o resultado caótico daquilo que Davi fez só por orgulho. Quando Joabe, o general, o comandante do exército, chegou e disse assim, não pode, aconselhou, mas ele se sentiu acima de Joabe. E aí fez aquilo que não se podia fazer. Ainda bem que Joabe não contou a tribo de Levi, senão o resultado seria catastrófico para toda a nação. Mas mesmo assim, 70.000 pessoas morreram. E a praga somente cessou quando Davi viu o anjo com a espada fora da bainha. E Davi gritou a Deus, Deus, eu pequei, e essas ovelhas o que fizeram? Reconheceu o seu erro. E aí Deus mandou que o anjo metesse a espada na bainha e voltasse aos céus, e a praga cessou. E a gente vê que Deus exigiu um sacrifício de Davi. Então o líder, ele se sacrifica mais do que os outros. Não para aparecer. Não por isso. Mas o sacrifício de um líder é para agradar a Deus. Quando Araúna, o dono da eira ali, viu que o Davi vinha, ele ofereceu os bois para o sacrifício. Ele ofereceu a lenha para o sacrifício, mas Davi disse a Araúna, eu vou pagar o preço devido, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus um sacrifício que não me custe nada. E Jesus nos ensinou sobre o sacrifício. Jesus passou para escolher os discípulos, passou a noite toda orando. Em Marcos capítulo 1, a Bíblia diz que ele retirou-se de madrugada ainda escuro e foi orar. Então o que acontece? Líder tem que ser de oração. O povo, a igreja tem que ver o líder orando. Vivemos num tempo que se busca muita sabedoria. E há pessoas que não é errado. Eles se esforçam muito e são fiéis na busca da sabedoria. Mas o apóstolo Paulo disse à igreja que estava em Corinto, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavra, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
E depois ele diz assim: o reino dos céus não consiste em palavra, mas em poder. É claro que precisamos de conhecimento através das pesquisas, da informação. Hoje a informação está ao nosso alcance. Não há uma necessidade mais corrermos para uma universidade para buscarmos informação. A informação está à nossa disposição e o líder deve se formar e informar. Buscar fontes verdadeiras, confiáveis de informação. Estudar, ler livros, se preparar. Mas, acima de tudo, o líder tem que ser cheio do Espírito Santo. A coisa que o líder faz que desagrada muita gente. Mas é o correto, é necessário ele fazer. Porque o líder tem que ter uma visão mais longe, mais longa. Um líder tem que lutar para fazer o que Jesus mandou. Jesus começou a ensinar a multidão que veio, haviam comido pão, se saciado, comido peixe. E agora Jesus atravessa para o outro lado do mar. E a multidão vem, aflora para aquele lugar. Aí foi necessário Jesus corrigir. Não é errado pregarmos milagre. Não é errado pregarmos prosperidade. Mas o que Jesus fazia? Quando eu estou junto com os irmãos sabem. Tanto no Iramutã, Boa Vista, Goiânia, aqui em São Paulo, eu sempre estou lembrando o que Jesus fazia no final do capítulo 9 de São Mateus, que está lá escrito: percorria Jesus de aldeia em aldeia, cidade em cidade. A primeira coisa que Jesus fazia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e moléstias no meio do povo. Levantando os olhos, teve grande compaixão deles, porque viu-os como ovelhas desgarradas que não têm pastor, e disse aos seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiro para a sua seara, porque verdadeiramente grande é a seara e poucos os ceifeiros. E Jesus foi fiel na missão que o Pai lhe confiou. E aqueles que Jesus chamou também, devemos parecer com Jesus, nos preocuparmos com o ensino. Mas não é um ensino teológico, não é um ensino formal teológico, é o ensino através do exemplo. A única forma de ensinarmos, primeiramente na nossa casa, e depois de ensinarmos a igreja, é o sacrifício do exemplo. Ser exemplo não é fácil. Ser exemplo é um sacrifício. Às vezes, ser exemplo em coisas boas até que é fácil, mas ser exemplo em coisas difíceis. Exemplo quando somos caluniados. Exemplo quando somos afrontados. Exemplo quando o grupo de irmãos se junta e sai da igreja e nos deixa sozinhos. E geralmente alguns que saem, eles nunca saem em silêncio, eles saem falando, mas eles saem falando é contra o pastor da igreja. Isso tem acontecido muito na nossa igreja pelo fato de ser uma igreja pequena e com poucos recursos. Mas até aqui Deus tem dado a nós graça de sermos fiéis. Não somos melhores, nem eu, nem pastor Paulo, nem pastor Raimundo, nem pastor Pedro. Né? Mas há que se ter uma luta da nossa parte, de sabermos que Jesus está conosco. Porque Jesus disse, nós não estamos no ministério por causa de dinheiro. Porque se tivéssemos atrás de dinheiro, tínhamos montado uma empresa. Se tivéssemos atrás de dinheiro, teríamos entrado na política. Se tivéssemos atrás de dinheiro, estaríamos fazendo uma outra coisa. Mas não é errado ter dinheiro. Eu sonho com uma igreja que tenha dinheiro. Eu sonho com a prosperidade da nossa igreja. Eu sonho. Eu estou orando para Deus levantar milionários na nossa igreja. Eu estou orando para Deus prosperar os irmãos. Eu estou orando para Deus abençoar os nossos pastores que têm a vocação empresarial, né? Então, pastor Raimundo, pastor Paulo, pastor Haroldo, e outros que foram chamados para serem pastor, mas desejam servir com seus bens, não é verdade? Como aquelas mulheres que estão lá no livro de Lucas, elas, discípulos de Jesus, que serviam Jesus com as suas riquezas. E Paulo disse aos anciãos ali miletos, ancião de Éfeso, recordei as palavras de Cristo Jesus que disse, coisa melhor é dar do que receber. Como eu gostaria de ter mais para dar, para fazer e ajudar mais obreiros. Eu sonho com isso, que Deus há de abençoar e prosperar os irmãos da nossa igreja, pastores vocacionados à prosperidade por Deus, que a riqueza também é um dom que Deus dá.
e nós precisamos de dinheiro, né? Mas acima de tudo, o que nós mais precisamos é sermos fiéis. E Jesus deixou bem claro ao líder, ao anjo da igreja de Esmirna, Jesus falou: conheça a tua tribulação, aí está lá, e a tua pobreza, mas tu és rico. Não temas coisas que hás de padecer, porque Satanás lançará alguns de vós na prisão e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amados pastores, amados missionários, cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, sejam fiéis a Deus. Sejam fiéis à sua família, sejam fiéis ao ministério. Tá bom? Sejam fiéis. Deus está vendo. De repente eu posso não ver o que você está fazendo. Mas Jesus está contemplando. Está vendo o que você está fazendo. Continue fazendo com fidelidade. Mesmo que as coisas não são favoráveis. Porque a nossa fidelidade, ela é marca maior quando nós temos motivo para não sermos fiéis. Quando somos afrontados, quando somos caluniados, quando sofremos, como disse o apóstolo Paulo. Mas em tudo devemos ser exemplo para a igreja. A igreja está olhando para nós. No lar, mãe, pai, os seus filhos estão olhando para você. Você não vai salvar o seu filho, mas o seu exemplo e a sua fidelidade a Deus. Ela vai conduzir os seus filhos aos pés de Cristo. Serão adoradores. Eu não estou dizendo que eles serão da nossa igreja, porque a igreja não salva. Quem salva é Jesus. É o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário que trouxe para nós salvação. Não importa se a sua família estão congregando na nossa igreja ou não, mas importa que eles sirvam a Deus e congreguem. Amós está escrito: congrega-te, ó nação que não tem desejo. E você, meu irmão, minha irmã, que porventura está assistindo a minha fala nesta manhã, no Iramutã, em Boa Vista, em Goiânia e aqui em São Paulo. Olha, não deixe de congregar. Isso é um pecado, isso é um erro, isso é uma desobediência. Leia Hebreus, tá bom? Depois leia lá em Amós. Congregar é dever. Nós seguimos a doutrina dos apóstolos. E na igreja primitiva, mesmo com perseguição, mesmo com morte dos irmãos, mas todos os dias, nas casas e no templo, não cessavam de glorificar a Deus. E a Bíblia diz que em todos eles, não era só na liderança não, em todos eles havia abundante graça. Continua orando por mim, continua orando para minha esposa, que por esses dias sai a nova cirurgia dela. Continua orando por nós aqui em São Paulo. Todos os dias, já orei pela igreja hoje. Hoje é 15 de junho de 2021, estou gravando esse vídeo. Vou gravar outros, quero estar gravando sempre com os irmãos. Não houve possibilidade, meu sogro está muito doente aqui, muito doente, não caminha mais. A minha sogra é muito doente, eu estou aqui ao lado da minha esposa, às vezes a gente fica sem tempo devido à correria, passa mal e tem que sair correndo, é uma coisa seríssima aqui, já são idosos, é cuidado 24 horas, e às vezes a gente não tem tempo, né? Eu estou aqui ao lado da minha esposa doente, aí veio cunhada minha de Santos para poder ajudar, a família se reúne, tivemos cultos maravilhosos esse final de semana. Deus operou de maneira sobrenatural aqui, nesse final de semana. A glória de Deus se manifestou na nossa igreja de uma maneira linda, que eu vim orando por isso, e graças a Deus que eu estou vendo o resultado da oração. Então vale a pena. Continue orando, continue clamando, porque Jesus disse: tudo quanto pedides ao Pai em oração, credes que recebereis e tê-lo-ei. E a gente fica alegre, eu como pastor da igreja, né? Responsável por essa igreja que começou debaixo de um pé de manga, na casa da Mamaria Neide, ali no Jockey Club. Não tínhamos dinheiro para comprar uma cadeira. Mas essa humilde igreja começou debaixo de um pé de mangueira, onde hoje está a casa da irmã Isabel. E graças a Deus que Deus tem nos abençoado. Quero agradecer a Deus pelos dizimistas novamente em Boa Vista, que tem me mantido, a minha e minha esposa, aqui em São Paulo, que tem cooperado e a gente tem mandado uma pequena porção para o Iramutã, para o nosso pastor Pedro Cavalcante.
tem me ajudado nas minhas viagens. Deus abençoe a igreja, aos dizimistas, aos ofertantes da nossa sede em Boa Vista. Que Deus nos recompense. Eu não tenho como nos recompensar, mas eu digo à igreja de Boa Vista, a pastor Paulo de Oliveira, pastor Haroldo Marreiro, pastor Ezélio Magalhães, a evangelista Cadmiel, eu, em o nome de Jesus, todos os dizimistas aí, que eu não vou citar nome, eu quero agradecer a Deus pela vida dos senhores e das senhoras. Muito obrigado pela ajuda, pelas ofertas, pelos dízimos, que através da generosidade dos irmãos estamos avançando. Vamos chegar mais longe, porque Deus nos chamou para implantarmos igrejas. Tá? Então que Deus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos recompense. E eu digo mais uma vez aos senhores e às senhoras, dizimistas e ofertantes, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Receba a bênção, receba a vitória, receba a cura agora, em o nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.